Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Amém? Amém, igreja? Vamos lá? Jesus está ensinando aqui os discípulos, e hoje ensinando aí eu e você, a oração, a única oração que ele deixou, né? Ele não deixou nenhum salve rainha, creio em Deus Todo-Poderoso, essas orações não deixou não. A única oração que está aqui na palavra é o Pai Nosso, tá? E diz assim: porquanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Mas hoje nós vamos ficar aqui no versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém? Repita comigo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Então bora lá, vamos estar, vendo o que o Senhor tem aqui para nós. Aplaude Ele, aplaude Ele. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu te agradeço pelo dia que tu nos concedeu, eu te agradeço pela tarde, eu te agradeço, meu Deus, por essa noite. E eu te agradeço, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, unidos, meu Senhor, como um só, Pai querido, porque a tua palavra diz que tu és a cabeça e nós somos o corpo. Estamos aqui reunidos como igreja para te adorar. Senhor, nós já oramos, nós já louvamos o teu santo nome e agora te pedimos, fale conosco, Senhor, envia a tua palavra, meu Deus, que a mulher venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Deus querido, mais de ti, menos de nós, Pai, fala conosco, envia a tua palavra com poder e glória, assim seja. Amém? Glórias a Deus. Podem sentar. Não é proibido dar glória a Deus? Olha só, na parte dessa oração que Jesus está ensinando os discípulos e hoje a nós, o versículo 11, ele é bem forte, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aqui ele está dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, E o que ele estava dizendo através dessa oração, dessa palavra do versículo 11? Que a cada dia nós chegássemos diante dele e clamamos: Senhor, nos conceda o pão de cada dia. Amém? Senhor, nos conceda o pão de cada dia. Só que às vezes nós pensamos assim, muitos de nós pensamos assim: mas Deus tem tudo, sim ou não? Deus é Deus do ouro, Deus é Deus da prata, Ele é Deus de tudo. Então, será que Deus não podia dar tudo que a gente queria, assim, no estalar de dedo? Sim ou não? Poderia. Amém? Oh Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, o Senhor poderia dar isso tudo para nós. Amém? Ele poderia, Olha, porque Deus não nos dá tudo o que pedimos de uma só vez. Ele tem tudo,
né? Deus não se preocupa com o cartão de crédito, Deus não se preocupa com o banco, o limite do banco. Deus não se preocupa com essas coisas, Deus não se preocupa. A única coisa que Deus diz para nós pedirmos, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, amém? E quando nós pedimos isso, Ele nos concede, Ele nos dá, Ele nos abençoa a cada dia, a cada manhã, né? Ele nos abençoa. E às vezes nós falamos assim, né? Deus tem tudo, né? Deus não se preocupa, Ele não se preocupa mesmo. Mas sabe o porquê que o Senhor não nos dá tudo de uma vez? Quem sabe? Hein? Quem sabe? Por que Ele não nos dá tudo de uma vez? Porque senão a gente não busca mais. Você já reparou que é na luta que você busca mais a Deus? Quem já faz isso? Quem? Né? Acho que todo mundo. Amém, queridos? No tempo da bonança, glória a Deus, nós fazemos aquela oraçãozinha meio superficial, fazemos aquela, Senhor, eu te agradeço, mas deixa o calo apertar. Deixa o negócio apertar, e aí nós vamos para o joelho, aí nós vamos para oração, aí nós vamos, Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, nos dê o pão nosso de cada dia. E o Senhor, Ele nos gosta de ouvir, quando nós chegamos diante dEle, falamos, Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia, porque o Senhor é um Pai, sim ou não? Né? Já imaginou quando vocês aí vão com seus filhos, né, pequenos, para o mercado, né? Está ali, está fazendo a compra, está ali, aí está aquela criança, pai, eu vi isso aqui, eu imagino Mateus assim, né? Olha pai, olha aqui pai, olha aqui, a criança dá, e mesmo que a gente fala assim, não vou te dar nessa hora não, mas no fundo a gente compra, sim ou não? Porque eles estão pedindo, e Deus é a mesma coisa. Então Deus quer que nós chegamos diante dEle, a cada dia pedimos, Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, nos dê o meu sustento, me abençoe com o meu sustento, Senhor, abençoa a minha mesa, abençoa, meu Deus, a minha despensa, abençoa a minha geladeira. O Senhor, Ele quer que nós chegamos diante dEle, né? E nós vamos ver isso aqui bem explicado, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver isso aqui lá no Antigo Testamento. Eu quero que você abra comigo em Êxodo, no capítulo 12, vamos embora lá, vamos um pouquinho para a palavra, eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Êxodo 12, no versículo 37, no versículo 38, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor envia ali, né, para ver direitinho, o Senhor envia a última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E o Senhor tinha falado para Moisés, para avisar o povo, que essa seria a última praga, seria a praga dos primogênitos. Então o povo teria que estar unidos ali e preparar uma refeição, né? Nós não vamos entrar aí, senão fica muito longa. Mas eles tinham que estar preparados para que eles pudessem sair, porque naquele dia eles iriam sair, naquela noite eles iam sair. Assim como Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo prepara o carneiro, e na hora certa, no momento certo, toda a família de Israel, todos que estavam ali da cidade de Gósen, onde estava o povo de Deus ali no Egito, né? Eles preparam aquela refeição, eles comem aquela refeição. A Bíblia nos diz que à meia-noite o anjo, né? O Senhor envia o anjo da morte, e o anjo passa ali no Egito, e onde, sabe, tinha uma casa que não tinha ali a marca do sangue, o anjo entrava e o primogênito daquela família era morto, né?
E então houve muita morte no Egito, muita morte, muita morte, muita morte, mas o povo de Deus na terra de Gósen estava tranquilo, porque tinham feito aquilo que Deus tinha mandado, né? Então nesse momento, Faraó agora com a morte do seu primogênito, todo o povo com a morte do seu primogênito, aquele desespero ali em Israel, aquele lamento, todos saem de lá e vêm ali para a terra do Gósen, para que aquele povo, o povo de Deus, o povo que Moisés estava ali liderando, saísse daquela terra. Então a Bíblia tinha falado para eles já se preparar, o cajado na mão, era o sapato nos pés, era já a roupa, era se preparar já então, porque naquele momento eles iam sair. E nesse momento eles saem, a palavra do Senhor sai quase 600 mil. Pessoas saem daquele lugar, saem e vão agora para uma terra que Deus tinha prometido, uma terra que manava leite, que manava mel, e eles estão indo, eles passam ali pelo meio do Mar Vermelho, né? Quando eles chegam diante daquele mar, aquele povo, aquele montão de gente chega diante daquele mar, sabe? Faraó vem novamente, quer matar eles, Deus abre as águas, abre o mar, e o povo passa, e quando o inimigo passa, o mar volta e todos morrem. Você conhece a história. Mas agora nós vamos começar a história, por quê? Nos diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 37 e 38, diz assim, ó: assim partiram os filhos de Israel, da Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil homens de pé, somente de varão, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelha, vaca, e uma multidão de gados. E cozeram bolo asmo de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam preparar a comida. E o tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. Então nota, no momento que eles saem lá do Egito, eles não têm tempo de preparar toda a alimentação. Então eles vão pegando a massa, eles vão preparando tudo. O que tem de alimento ali na casa deles, eles levam. Eles não sabem para onde é que eles vão. Eles estão indo para uma terra que emana leite e mel, mas eles não sabem. Então eles estão levando. Toda a casa levou. Então, por um tempo, todos tiveram que comer o que levaram lá do Egito. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Comeram o que levaram do Egito, a previsão do homem. Só que junto das palmeiras tudo bem, mas saindo dali, acaba que prepararam. Então, enquanto eles estavam se alimentando, eles tinham o alimento que cada casa, sabe, levaram, tudo bem, vamos marchar, estão marchando, mas aí agora o alimento acaba. E quando o alimento acaba, entra o que? O desespero. Amém, igreja? Bora comigo para o capítulo 16. Eu posso ouvir, glória a Deus? Capítulo 16 de Êxodo. Aqui no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel começou a murmurar contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos nas mãos do Senhor na terra do Egito, porquanto estávamos sentados junto à panela da carne, quando comiam pão até fartar. Porque nos tem tirado para esse deserto, para matar de fome toda essa multidão? Você nota que eles estavam todos felizes, saindo. Acabou o mantimento, vem o desespero. E quando chega o desespero, vem o quê? A murmuração. E eles começam a lembrar de coisas que eles não tinham vivido, queridos. Porque eles eram escravos. Amém? Eles tinham que comer
porque se não comesse, eles não conseguiriam trabalhar. Mas quando chega ali, faltou o mantimento, eles já começaram a murmurar. E eles já começaram a dizer, olha aqui, olha, por que o Senhor não nos deixou lá no deserto, onde nós comíamos pão até fartar, onde, né? E aqui muda um pouquinho, porque quantas vezes o cristão, ele vem para Jesus, ele começa a ter uma vida boa, sabe, buscando ao Senhor, uma vida espiritual muito boa, o negócio começa a apertar, lá no mundo eu estava melhor. Quem já ouviu isso? Lá no mundo, quando eu estava lá no mundo, sabe, eu não passava a prova que eu passo hoje na igreja, não. Quando eu estava lá, e isso entristece o coração de Deus, sabia? Sabia, igreja? Ô glória, estamos aí? Quem está vivo, dá uma glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém? Então, me ajuda a pregar. Então você nota que eles já começaram a murmurar. E eles já começaram a lembrar, né? Quem dera se o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, onde eles eram quem? Eles eram escravos, onde eles apanhavam pra caramba, onde eles não tinham nada. Mas agora acabou o alimento, eles começam a olhar para um lado e para o outro, eles não vêem nada, eles começam a entrar em desespero, e eles começam a tacar o pau em Moisés. Amém? Tacar o pau em Moisés. Só que o que eles estavam fazendo estava chegando diante de Deus. Hoje a pessoa está na igreja, tem pessoas que ela fica, né? Vai hoje numa igreja, amanhã na outra. Aí eu fui aqui, nossa, que igreja maravilhosa, é aqui que eu vou ficar. Aí daqui a pouco tem uma coisinha ali, pronto, ela já não quer mais ficar. Aí ela já vai para outra igreja e ela sai da outra igreja tacando o pau no pastor, tacando o pau nos obreiros, tacando. Já viu pessoas assim? Você vê uma pessoa que fica atacando o pau em outra igreja que estava, olha, sai de perto. Amém? Bom, que nem a gente fala, né? Deus às vezes ele tira uma pessoa de um lugar e coloca no outro, né? Mas onde nós passamos, vamos glorificar a Deus, vamos agradecer o tempo que ficamos lá. Sim ou não? Amém? Vamos agradecer. Se hoje o Senhor nos mudou, eu passei por lá, foi o meu tempo, foi bênção, mas hoje eu estou aqui, né? Então, mas quando você encontra uma pessoa que está tacando o pau, outro ministério que era dela, falei, essa pessoa aí, se afasta um pouquinho, porque se sair vai tacar o pau também, né? Então vamos agradecer onde Deus tinha nos colocado e onde nós estamos hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a provisão do homem, o homem fica naquele desespero, naquele desespero, naquele desespero, naquele desespero. Então, quando a provisão dele acaba, ele esquece que há um Deus que pode cuidar dele. Ele esquece de um Deus que pode, né? Aí eu fiquei desempregado, poxa vida, olha, me mandaram embora, e aí como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou isso? Ei, calma, fala para o seu irmão, você tem um Deus, você tem um Deus que não vai te abandonar, você tem um Deus que não vai te abandonar, amém? Quando nós fomos para São Paulo, e começamos a ajudar o pastor na igreja, não tinha nada, queridos. Alugamos uma casa com a boca, com fé em Deus. Sabe? Há momento que a fé tem que falar mais alto. Sabe? O Diogo, como ele estava pregando esses dias aí, a última vaga na escola foi dele. Mas a gente chegou aqui e pegamos os papéis daqui e o diretor falou assim, que escola vocês vão? Aí nós falamos o nome da escola, era uma escola muito boa. Ele falou, nossa, eu fui professor naquela escola, aquela escola é difícil de entrar. E nós entramos, mas pela fé. Amém? Assim, falar fé tem que estar lá na frente. A professora não está mentindo? Não. Sabe por quê? Porque é a tua fé que vai abrir porta. É a tua fé que abre as portas. É a tua fé. Tá, pastor, eu quero entrar naquele lugar, eu quero entrar naquela empresa. É a tua fé. Você já fala, eu já estou lá. Já estou trabalhando lá, em nome de Jesus. Sabe? Senhor, olha, a minha família ainda não serve ao Senhor. Eu não vou dizer, eu e minha família, sabe, vamos servir o Senhor. Não, eu e a minha família já servimos o Senhor. Pastora, mas ele é isso. Não, na minha casa sou eu ainda não.
Profetiza, profetiza, abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e diz: eu e a minha casa servimos o Senhor, eu e a minha casa servimos o Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Mesmo que você não esteja vendo com os olhos físicos, começa a ver com os olhos espirituais. Glória a Deus. Só que eles não. Eles esqueceram que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles esqueceram que Deus cuidava dele. E aí eles começam a murmuração. E a murmuração entristece o coração de Deus. Aí o Senhor ouviu o que eles estavam falando. E aqui no versículo 4 do capítulo 16 de Êxodo, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia da preparação, os que colherem, e será o dobro que os colherem de cada dia. Aí Deus começa a dar direção. Eu falei: eu ouvi a murmuração. Eles estão com fome, eu vou mandar pão. Lá no céu tem padaria? Eu acho que tem. Porque o maná tinha gosto de... como é que fala? Pão de mel, né? Havia um estudo que o maná tinha gosto de pão de mel. Então você nota, Deus fala: eu vou mandar. E vai mostrando e vai falando para Moisés como é que era para fazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vai falando para Moisés e Moisés vai falando para o povo: olha, Deus vai mandar maná. Deus vai mandar. Vocês estão com fome? Deus vai mandar. Vocês estão murmurando? Deus vai mandar. E Deus manda, mas Deus prova. Fala assim comigo: Deus prova. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que era a ordem do Senhor? Quando eles falam: se morrêssemos, mas olha o que Deus disse, né? Aí Deus disse. E aqui no versículo 11, vem comigo no versículo 11, diz assim, e o Senhor falou a Moisés dizendo: tendo ouvido a murmuração dos filhos de Israel, fala, versículo 14: e alçando-se o orvalho caído, eis que a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabia o que Deus tinha feito. E Moisés disse: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Sempre daquele desespero, não, peraí. Aí eles dormem, quando eles levantam, que eles saem ali, de cada um da sua tenda, a terra está lotada de uma semente que eles não entendem. E um começa a olhar para o outro e dizer: que é isso? Que é isso? Moisés fala: vocês não queriam? Esse é o pão que Deus deu para vocês. Então Deus deu o pão, mas Deus deu uma ordem. Lembra que a palavra é, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu lembro uma vez que nós tínhamos que pagar um aluguel, não tinha dinheiro. Eu ajudava o pastor de manhã, à tarde, à noite. E quando ia chegando dia 20, dia 20. Dia 20 tinha que pagar o aluguel e não tinha, a mulher era brava. E aí eu fiquei num desespero. E uma amiga chegou em casa e eu falei para ela, Sônia, o negócio está feio, porque dia 20 é segunda-feira e todas as vezes antes de eu ir pagar, queridos, a pessoa que faz a obra do Senhor, ela não tem que pedir para ninguém. É Deus que dá. É Ele que toca, amém? Então quando chegava, cada vez que chegava, o Senhor sempre ajudava um irmão me dava uma quantia, o outro dava uma quantia, e eu sei que dava certinho para pagar, né? Eu lembro que até quando a minha mãe morreu, que eu vim no velório dela, e um amigo que hoje é um pastor, desse outro ministério que eu estava, e ele mandou uma mensagem dizendo assim: não se preocupe, porque esse mês eu irei pagar o teu aluguel.
Então Deus foi cuidando, Deus ia cuidando. Mas quando ia chegando o dia 20, eu ficava desesperada. E aí, Jesus, né? E aí eu falei para uma amiga, e nós fomos para um monte à noite. E quando nós chegamos no monte, eu estava ainda preocupada, muito preocupada. A dona daquele apartamento, a mulher que cuidava lá era brava, barraqueira. E eu sempre não gosto de escândalo. E preocupada, e daqui a pouco subiu assim, nós estávamos num lugar assim, né, um montão de árvores, e a gente estava orando, e daqui a pouco veio subindo um senhor baixinho, um senhor negro, e ele chegou até a mim e ele diz: mulher, tem faltado o que você comer? Tem faltado o que você vestir? Mulher, eu não tenho mostrado que eu sou Deus na tua vida? Aí essa perna já estava, né? Sabe quando Deus fala? Quando Deus começa a falar, a perna, você vai embora. Eu não tenho mostrado que eu sou Deus na tua vida? E eu lembrei que quando eu olhava e queria uma banana, de noite chegava uma dúzia de banana em casa. Eu lembrei que quando eu queria um alho para temperar uma comida, eu ia lá para a igreja, e daqui a pouco chegava alguém para mim e falou: olha o que eu trouxe para você. Eu lembrei que, terminando o culto da manhã, uma das irmãs falou: olha, irmã Dalva, vamos no mercado, eu vou fazer uma compra, a senhora me ajuda? Eu te ajudo, vamos lá. E fomos lá e pegamos 2 carrinhos, e ela foi colocando tudo que ela colocava num carrinho, ela colocava no outro, e eu ali com ela, e quando passamos pelo caixa, ela pagou, e eu falei: agora vamos levar para a casa da senhora. Ele falou: não, esse carrinho aqui é meu, esse carrinho aqui é seu. Deus nunca deixou faltar um grãozinho de sal. E aí naquele momento, quando aquele homem falava: está faltando o que você vestir, está faltando o que você comer, eu lembrei, eu falei: não, Deus tem cuidado de mim, e Ele tem falado, então por que duvida de mim? Quantas vezes Deus vai dando, mas você fica tão desesperada, a gente fica tão desesperado como esse povo aqui, e às vezes a gente começa até a murmurar: não vai acontecer, eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas não tem nada, não tem um tostão, onde é que eu vou arrumar, e a gente fica naquele desespero, e aí a gente começa a entristecer o coração do Pai. Não se preocupa, Ele vai te dar o pão nosso de cada dia, Ele vai te dar no momento certo, Ele vai te dar, não se preocupe. Somente busque Ele, somente diga para Ele: Senhor, dai-me o pão nosso de cada dia. Senhor, olha a minha situação, Senhor, olha as minhas contas, apresenta as contas para o Senhor, coloca as contas ali em cima da cama, ali, dobra o joelho e põe as mãos sobre as contas e apresenta ao Pai. Fala: Senhor, eu não tenho de onde tirar, mas está aqui. Eu já vivi experiência, queridos. Eu já vivi muita experiência. A melhor coisa é a gente ter experiência, sabe? Hoje eu falo que o Senhor me mandar para o aeroporto e falar: pega o avião e vai para outro lugar, eu sem um tostão eu vou, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim. Amém? Ele vai cuidar. Então eles começaram a murmurar, e Deus manda então o maná, e quando Deus manda o maná, vem também uma ordem, porque Deus dá algo para a gente, mas Ele dá uma direção, Ele dá aquela direção, e nessa direção que Ele deu para esse povo, eles falaram: olha, o sábado é um dia santo para o povo judeu. Então desde aquela época, então o Senhor falava assim: olha, você vai fazer o seguinte, vocês durante todo o dia, vocês podem pegar, levantam, saem, pegam, né? E aí, a família pequena vai pegar o que dá para a família pequena, a família grande vai pegar o que dá para a família grande. Não guarde nada, não deixe nada para amanhã. O pão nosso de cada dia nos dá
hoje. Não deixe nada para amanhã. E assim eles faziam. E aí quando chegava pela manhã de madrugada, eles saíam, pegavam aquela semente, colocavam água, amassavam aquela semente e fazia pão. E acabava. E no outro dia eles faziam a mesma coisa. E no outro dia eles faziam a mesma coisa. Só que o Senhor fala para Moisés, vocês falam o seguinte para eles, que de segunda a quinta, então peguem ali para aquele dia, não se preocupa que no outro dia eu vou dar. Mas na sexta-feira, pegue para 2 dias, porque no sábado era um sábado santo. Então o que eles faziam? Quando chegava na sexta-feira, eles pegavam um pouco mais. E quando eles pegavam aquele maná, o que sobrava, vinha o sol e derretia. Aí no outro dia tinha coisinha nova. Ei, Deus tem coisa nova para você. Lamacharaba canta lamanaia. Você fica olhando para um lado, você fica olhando para o outro, você fica cuidando de uma coisa. O Senhor disse para você: eis que eu tenho coisa nova. Você pode tomar posse? Você pode tomar posse? Você recebe? Deus tem coisa nova. Labacheia anderabandelabakai. Todo dia, Deus tem coisa nova, Deus tem coisa nova. E aí, mas não deixa para outro dia, é só no sábado, é só de sexta para sábado. E quando eles deixavam de sexta para sábado, chegava no sábado, estava lá e eles faziam o pão. Mas era só na sexta para sábado. E aí o Senhor diz o seguinte, a ordem era para cada dia, não deixa nada para amanhã. Olha o versículo 19. E esta palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que puder comer, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para si e se achar na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. Versículo 19. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Era só de sexta para sábado. Aí o pessoal falou: bom, se na sexta-feira a gente pega e não acontece nada, no sábado o maná está aí, a gente prepara o pão, então vamos. Eu acho que devia ter lá uns meio preguiçosos, né, pastores? Tinha que levantar de madrugada, porque se o sol batesse, aquilo derretia. Então teve uns engraçadinhos que falou assim: vamos pegar para hoje, para amanhã? Amanhã a gente vai ficar um pouquinho mais na cama, amanhã a gente vai descansar, vamos pegar isso para hoje? E olha o que diz. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, que era a voz do Senhor, né? Antes, algum deles deixaram para o dia seguinte. E aquele, você nota, queridos, de sexta para sábado, ordem do Senhor, o maná estava ali inteiro. Bom, os outros dias, não deixe para outro dia, porque outro dia vai ter. Olha o que acontece, louvado seja o nome do Senhor. Porém não deram ouvido a Moisés, antes algum deles deixou para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Vamos deixar para amanhã? Vamos? A preocupação de pensar no amanhã, nós temos que pensar assim. Nós temos que estudar, trabalhar, temos que nos preparar. Enquanto estamos aqui na terra, temos que nos preparar. Mas tenha certeza que Deus cuida. Amém? Tenha certeza, não vai puxando. Não vai puxando. Tenha certeza que Deus cuida. Quando uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e criança,
estava na montanha ali ouvindo Jesus, e os discípulos chegam, e os discípulos falam para Jesus: olha, despede eles, porque para que vão à aldeia e comprem alguma coisa para comer, porque daqui a pouco eles estão desmaiando de fome aí. E Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos assim: dê vocês para eles. Amém? Imagina que um discípulo olhou para o outro e falou: Jesus está meio doido, né? Está meio pinel. Como é que a gente dá? Mas daqui a pouco chega ali, sempre tem aquele que tem mais fé, né? Chega ali Felipe e fala: ó Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Mas tinha alguma coisinha. Amém? Tinha alguma coisinha. O que é isso? Mas sabe, é tão pouquinho, mas o Senhor fala assim: manda trazer para mim. E quando traz para Jesus, Jesus ora naqueles poucos pães, naqueles poucos peixes. Pede para os discípulos mandar toda aquela multidão se sentar em grupos de 50 e de 100. E aí vai entregar aquele pão para os discípulos e vai dizer assim: entrega para eles. Fala para o teu irmão: você tem que ter fé, meu filho, porque o milagre vai acontecer através de tu. Tem que ter fé. Você imagina os discípulos olhando e vendo aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos. Agora Jesus fala para eles: pega e entrega para o povo. Não tinha que ter fé? Um olhando para o outro assim, em 10 já acabou. 10 pessoas já acabou. E eu imagino que eles vão entregar assim, pastores, até com um pouco de medo, né? Até meio tremendo. Será que vai dar certo? Nós vamos apanhar aqui, porque não vai ter comida para todo mundo. Nós vamos apanhar, nós vamos sabe? Mas aí eles começam a partir o pão e entregar. Alimentou 50, alimentou 100, 150, aí a fé dos discípulos, olha a fé dos discípulos, aplaude, né? Olha a fé dos discípulos, glórias ao nome do Senhor. Aí eles vão aumentando, aí vai dando fé, né? E a palavra do Senhor diz que 5.000 homens, fora mulheres, devia ter umas 10.000 mulheres lá naquele lugar. Imagina menino, como diz o pastor, não tinha televisão naquele tempo. Amém? Imagina quanta gente. O pouco com Deus é muito, gente. Sabe, um pouco com Deus. Oh, mas esse salário aqui, ó, tem pessoa que ela pega o salário, ela começa a amaldiçoar, ela amaldiçoa o salário, ela amaldiçoa o patrão, ela vai amaldiçoando e sempre vai chegar e trazer aquele salário para casa e vai ser como se ela jogasse num saquetel, numa sacola furada. Começa a abençoar. Abençoa o teu patrão. Abençoa a empresa que você trabalha, abençoa os seus clientes, abençoa aquilo que vem nas tuas mãos, abençoa, amém? Abençoa, tira o dízimo e fala: Deus, olha, os 10% dei ali, ó Pai, sobrou 90%, me abençoe. Abençoa aquilo que vem na tua mão, abençoa o trabalho da tua mão, abençoa o teu patrão, abençoa a empresa que você trabalha, abençoa. Glórias ao nome do Senhor. Todo mundo comeu. E quando todo mundo comeu agora, sabe, todo mundo já comeu, satisfeito. Sobrou quanto cesto? Quanto? Aí Jesus fala assim, ó: pega tudo que sobrou aí, ó, coloca no cesto. Jesus não gosta de desperdício não, tá? E vai ali. Então, para terminar, ele diz o seguinte: Deus não está na ansiedade. Às vezes a gente trabalha tanto, e às vezes a gente nem vem para a igreja. Ah não, pastora, olha, é muito difícil para mim vir para a igreja na quarta-feira, porque eu trabalho demais, eu tenho que fazer o amanhã, O amanhã ainda não pertence a nós. Quem pode dizer que daqui a um minuto, a 30 segundos ou menos, nós estaremos aqui? Aquela preocupação com o amanhã. Não, coloca o amanhã nas mãos dele. Você veio buscar hoje, não veio? Está aprendendo? Aí chegando na tua casa, você vai orar.
Você vai dizer: a minha noite, Senhor, eu apresento nas tuas mãos. E amanhã você vai levantar para buscar o seu pão de cada dia. Aí você vai dizer: Senhor, o meu pão de cada dia me dê hoje. E a cada dia Deus vai te dar o pão de cada dia. A cada dia Deus vai estar te abençoando. A cada dia. Sabe por quê? Porque a cada dia você vai estar buscando Ele. A cada dia eu vou estar buscando a Ele. E quando nós buscamos a Ele, e nós falamos: Senhor, dai-me o pão de cada dia, Ele nos dá. Se coloquem em pés, queridos, em nome de Jesus.